Oi, meu nome é Raíssa Coutinho, sou estudante de Serviço Social pela Universidade de Brasília e esse é o meu PIBIC sobre a orientação da professora Liliane Souza, a relação saúde e economia no sistema capitalista. Uma análise sobre a relação dialética entre políticas públicas de saúde com o desenvolvimento econômico do Brasil. Introdução. Esse trabalho vai refletir a antagônica e recíproca relação da política de saúde no Brasil sobre um período histórico de 1920 a 1980. Ela vai tomar como ponto de partida a direção governamental com a saúde se voltou mais para demandas econômicas ou sociais. E o segundo ponto de partida ela possibilitou o desenvolvimento de setor mercantil de serviços de saúde? Essas são as duas perguntas que a gente elaborou, que pudessem ser respondidas para que a gente chegasse a uma conclusão nesse trabalho. Então, são os pontos de partida da nossa pesquisa. A metodologia foi baseada no método crítico dialético, com análise das principais regulamentações no campo da política de saúde no Brasil entre as décadas de 20 e 80, e a gente vai criar a partir dos seguintes blocos de análise: 1920 a 1930, 1930 a 1964 e de 64 a 88. Os resultados. A gente chegou à conclusão que, analisando todas essas legislações que a gente pegou nesses períodos selecionados, que essas legislações referentes às primeiras iniciativas de políticas na área da saúde vão se voltar a uma infraestrutura sanitária em prol do desenvolvimento econômico, deixando de lado um sistema de assistência à saúde público e nacional. Em paralelo, vão ter legislações que vão oferecer um respaldo jurídico à oferta de serviço de saúde vinculados ao sistema previdenciário. O INAMPS, por exemplo, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, ele, ainda que vai estar vinculado ao sistema previdenciário, contudo, vai assumir a oferta de serviços para segmentos excluídos desse sistema, já que boa parte da política de saúde na época é voltada para o sistema previdenciário. E aí eu coloco uma citação do relatório final, né, do artigo, em que eu falo: no contexto da industrialização brasileira, estrutura-se uma frágil política de saúde decorrente das reivindicações dos trabalhadores e vinculada às ações do Seguro Social que emerge com as caixas de aposentadoria e pensões no contexto da reforma Carlos Chagas, uma das legislações que a gente analisou em 1923, né? Com público limitado aos trabalhadores inseridos formalmente no mercado de trabalho, atuando na perspectiva de reprodução ampliada da classe trabalhadora e subsidiando o desenvolvimento econômico do Brasil, o que reforça o quanto essas legislações eram voltadas para o sistema previdenciário e acabavam excluindo boa parte da população que não estava inclusa no mercado de trabalho, ainda que a gente tivesse o INAMPS. Então, na discussão e conclusão, a gente vai chegar, por fim, ao ponto de que houve iniciativa governamental de criar um serviço de segurança sanitária e infraestrutura econômica para dar suporte ao desenvolvimento econômico no Brasil. Não vai haver, contudo, uma prioridade na criação de um serviço de assistência à saúde universal, ainda que houvesse esse tipo de demanda. Então, houve um vácuo onde se estruturou uma rede de serviços privados vinculados ao sistema previdenciário, sendo que esses serviços não possuíam uma regulamentação adequada. Isso vai acontecer principalmente na ditadura militar, onde houve a institucionalização e a criação de um mercado de assistência à saúde, que vai optar pela ampliação do serviço privado por meio de uma oferta de serviços médicos pelo sistema previdenciário. Portanto, a questão da saúde dentro de um país de capitalismo dependente como o Brasil se configurou mais como um suporte econômico, ajudando na reprodução ampliada da classe trabalhadora, do que como um aparato de mudança social, tal como Berlinger afirma o potencial da saúde nesse sentido, um potencial revolucionário.
Então, vai haver um foco de investimentos maior na medicina previdenciária do que em um sistema universal de saúde pública, justamente pela subsunção do trabalho ao capital e a existência de políticas sociais agindo quase que totalmente dependentes do trabalho, ignorando o exército industrial de reserva, natural do capitalismo, o que vai reforçar o papel dialético entre saúde e economia no Brasil. Enfim, essas são as referências bibliográficas. Foram utilizados os textos da Maria Inês Bravo, Braga e Paula, Berlinger, Donângelo Foucault, Oliveira e Paim. Muito obrigada.